A gente já está de volta aqui no Brasil, estamos aqui no Pelourinho, na Bahia, depois de atravessar o Atlântico com o navio. Hoje é o último programa do 193 BombaCast gravado, semana que vem a gente volta ao vivo. Hoje o bate-papo bacana é com a Vanessa Meirelles, uma especialista em segurança contra incêndio, uma pessoa que colabora muito a salvar vidas, porque ela é especialista em segurança contra incêndio. Espero que você goste desse bate-papo que a gente teve com ela. Lembrar você também agora, dia 8 de novembro, Festa dos Veteranos da Escola Superior de Bombeiros. Não fique para trás, busque seu ingresso lá na Fundabom, Anita Garibaldi 25, primeiro andar, ou você pode ir lá no site www.fundabom.org.br. Não fique de fora desse encontro maravilhoso dos veteranos. Bom programa, curta o canal, inscreva-se e acompanhe as nossas programações todas as quartas-feiras às 19 horas, ao vivo a partir da semana que vem. Tchau! Olá, bem-vindos a mais uma transmissão do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como a de hoje. Vamos falar de histórias técnicas, de pessoas que começaram numa área, mudaram para outra e hoje são apaixonados pela área técnica de bombeiro. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal lá na plataforma do YouTube, é o canal da Fundabom Brasil. Você pode colocar Fundabom Brasil, pode colocar 193 BombaCast, você vai achar o nosso canal. Mas não basta só você acessar, tem que se inscrever, dar o like, compartilhar e comentar, porque somente assim vai ser compreendido, logicamente, pelo algoritmo de que esse programa é relevante, ele vai alavancando cada vez mais. Quero aproveitar e lembrar você que nós estamos aqui transmitindo, esse programa é gravado, estou de férias ainda, tá, pessoal? Ele é gravado, mas a gente vai colocar uma pitadinha de novidade aí, de onde eu vou estar viajando aí, ou na abertura, ou no meio do programa aí, tá? Então, esse programa, lembrar você que ele é gravado, não dá para mandar pergunta, mas eu gostaria que você também colocasse comentários aí, coloque seus comentários sobre esse programa lá no YouTube, ok? Lembrar você também que esse programa vai ser transmitido também por outras plataformas, ele é transmitido pela Rádio 193, a rádio de todos os bombeiros. Coloca na tela aí, Miqueias. Tá na tela, Rádio 193, a rádio de todos os bombeiros. Música de boa qualidade, 24 horas por dia, informação, entretenimento. Lá você também pode ouvir um 193 BombaCast, mas pode curtir durante todo o dia. Falar também da nossa página, você vai colocar aí? O nosso Instagram, o Instagram da Fundabom, cada vez mais pessoas se inscrevendo lá no nosso Instagram. Muito obrigado a você que também acompanha as notícias, as nossas novidades, informações pelo Instagram. O que você vai colocar agora lá, Miqueias? Vamos lá também, nossos cursos de curta duração, a gente está tendo agora no mês de outubro, já estamos em outubro, embora estou gravando em setembro, né, o nosso curso de período de incêndio, mas existem vários outros cursos. Acesse a nossa plataforma www.fundabom.com.br, está na tela, e acesse lá, programe-se e faça os nossos cursos. Tem vários, de inspeções e vistorias, de sprinkler, de hidrante, enfim, um monte de curso lá, tudo de boa qualidade, com excelentes instrutores. Vá lá, faça a sua inscrição, não fique de fora. Tenho que falar também do Encontro de Veteranos. Magnífico Encontro de Veteranos, o 11º, é isso? 11º Encontro de Veteranos, QR Code na tela, aponte seu celular, faça a sua inscrição, não fique de fora, dia 8 de novembro, lá na Escola Superior de Bombeiros, o nosso Encontro de Veteranos. Costela de chão, churrasco, chopp artesanal, olha, quem vai não se arrepende. Tem lá o torresmo de rolo do nosso querido Pedreiro, o Pedreiro vai estar lá de novo. Lançamento da cachaça Salamandra, cachaça do bombeiro, exclusividade nossa, muito bacana, que você que vai estar lá também vai poder experimentar, vai poder comprar, tá lindo, ó, a produção ficou maravilhosa. Participe do nosso 11º Encontro de Veteranos. Fala também do Vadmecum, a gente está vendendo já, pré-venda do Vadmecum, já está no prelo, está lá na gráfica. O Vadmecum traz todas as novidades sobre o novo decreto, as novas instruções técnicas, comentada, tá show de bola. A edição vai ser limitada, tá o QR Code na tela aí, faça a sua pré-reserva. Finalzinho de outubro a gente vai entregar, tá, pessoal? Essa é a nossa expectativa, tá espetacular, a gente tem acompanhado aí a produção, não perca, não fique de fora. Faça a sua aquisição, faça a sua pré-reserva aí do nosso Vadmecum. E lembrar também da nossa corrida Gonzaguinha, uma das mais tradicionais e antigas corridas de São Paulo. Ela precede a São Silvestre, né? A nossa querida Gonzaguinha tá lá na tela. minhasinscrições.com.br. Policiais militares, bombeiros têm desconto na inscrição. Aproveitar e mandar um abraço ao nosso querido Coronel Martins, que é um grande incentivador e é organizador aí da corrida Gonzaguinha. Falei tudo? Fala do Outubro Rosa? Outubro Rosa a gente fala depois, tá bom.
Vamos chamar então a nossa convidada. Quero apresentar para vocês aí, agradecendo já a presença, a nossa querida arquiteta Vanessa Meirelles, que vai falar para a gente lá do Mato Grosso do Sul. Uma pessoa que tem uma história profissional muito interessante, bastante ativa na rede social. Daqui a pouco a gente vai colocar o Instagram dela aí e nós vamos falar um pouquinho sobre segurança contra incêndio, como é que ela chegou nisso e de onde ela veio. A história é muito bacana. Vamos lá. Vanessa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao 193 BombaCast. É um prazer, Coronel, eu que agradeço, né, o convite, a recepção, e eu estou muito feliz por contribuir um pouquinho aqui e dividir um pouco a minha história. Pô, que bacana, a gente estava batendo um papo aqui, eu já tinha visto você pelas redes, recebi aqui várias informações suas, mas o bate-papo com você foi até mais interessante do que eu li, né? Então você é uma pessoa que tem, é muito legal, você é uma pessoa que tem origem no direito, tá certo? Trabalhou e trabalha no Ministério Público e acabou virando uma especialista em engenharia de incêndio. Conta essa trajetória para nós aí, Vanessa. Sim. Eu iniciei há quase 20 anos no Ministério Público Federal, só que durante essa trajetória, trilhando a área do direito, eu tive a chance de iniciar o curso de arquitetura, que era um grande sonho, e eu trabalhava num gabinete de tutela coletiva, né, direito difuso e coletivo, era acessibilidade, na época educação, e por conta infelizmente, da morte de uma acadêmica e pela falta de acesso de viaturas até o local para fazer o atendimento, eu tive que estudar a legislação do Corpo de Bombeiros. Eu já era acadêmica do curso de arquitetura, e quando eu comecei a estudar, eu comentei contigo que a nossa lei estadual 4335 de 2013 foi a primeira no âmbito do Brasil, né, após o incêndio da Boate Kiss. Então ela estava fresquinha, então eu tive que estudar aquela legislação, e quando eu me deparei com tudo aquilo, eu falei, gente, é isso que eu preciso e que eu quero fazer da minha vida. E a partir de então, eu sempre busquei me aprimorar nesse assunto. Quando eu me formei, eu já recebia ligações, sem mesmo procurar captar cliente, porque em todo lugar que eu ia, eu queria ensinar, eu queria falar, orientar, e aí eu acabei sem querer criando um grande repertório de clientes, assim, sem a intenção de, na verdade, captar, né? Que eu queria, na verdade, era melhorar o mundo. Você chegou a ser conhecido, nós estamos falando tudo isso, claro, eu não sei se eu falei já, se eu já falei, me desculpe, você está no Mato Grosso do Sul, certo? Tudo que você está falando. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Campo Grande, exatamente. Coronel Frederico. Isso aí. E você falou alguma coisa que antes de tudo isso você já era conhecida por um apelido, como é que te chamavam mesmo, Vanessa? A menina do incêndio. A menina do incêndio. Acabei orientando de uma forma transversa alguns alunos, que até hoje alguns alunos me procuram ainda, os professores me indicam, procure a Vanessa para ver se você está fazendo certo. E eu acabo dando algumas mentorias assim, para os acadêmicos que vão se formando e que têm essa dificuldade ainda de entender um pouco desse nosso mundo. Entendi. Puxa, que bacana. Eu vejo lá na sua rede, você dá bastante dicas aí sobre segurança de eventos, sobre... e qual que é o teu envolvimento aí com essa questão de eventos? Por que desperta tanto a sua atenção e o seu olhar para esse tipo de essa parcela importante aí que a gente tem que ter preocupação com segurança contra incêndio? Eu particularmente sou uma pessoa muito agitada, hoje um pouquinho menos. Contudo, eu sempre gostei muito de tentar fazer o certo e ensinar para as pessoas o certo. E por conta acho que da minha forma de lidar com as pessoas, falar muito, conhecer todo mundo, em todo lugar que eu vou eu conheço alguém, eu acabei entrando no mundo dos eventos. E quando eu entrei, na verdade, a minha expectativa, que ela acabou sendo, de certo modo, frustrada, era mostrar para as pessoas que trabalham, para os promotores, para quem executa, que a coisa precisava mudar, que não era aquilo, né? Que não é só o papelzinho, não é só o certificado, o controle de material de acabamento e revestimento ele tem que acontecer, os extintores precisam estar posicionados, a iluminação precisa funcionar, a pessoa não pode cair do palco, eu tenho que ter a fita fotoluminescente ali também colada. Eu entrei muito assim, com sangue no olho, com faca no dente, achando que eu ia conseguir transformar esse mundo dos eventos, né, que infelizmente eu acabei me decepcionando um pouco. Porque ainda falta cultura, né? Cultura.
Todos que fazem parte desse triângulo. Você sabe que você está falando aí, você tocou num ponto e a gente vai lembrando de causos, né? Foram, no meu caso aí, mais de 35 anos do bombeiro, né? Então, a gente teve aí acidentes, né, de shows, né? Palco normalmente de show é alto, né? Porque evento de grande público, né? O cara que tá lá a 50, 100, 200 metros do palco tem que enxergar o palco. Então o palco é alto. Sim. E a gente já teve acidente, né, de artistas até conhecidos, né? Que caíram no palco, sofreram acidente. Tem um acidente clássico, ele já veio até agradecer a gente algumas vezes, né, participando do evento nosso. O Dinheiro Preto é um caso clássico, né, de um artista conhecido, né, que caiu uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. Aí, tá vendo? E ele é um cara muito querido, porque ele já veio participar do evento nosso, dar o depoimento dele, mas enfim, joga aí, ressalta aí o que você está falando, né, evento é uma coisa muito séria, evento de grande conceito, e a gente tem cada vez mais, né, eventos... Mas, Coronel, tem músico que não autoriza colocar a fita nos limites do palco. Pois é, tá correndo um baita risco. Pasme. Né? Sim, pasme. Então, assim, fica sempre essa briga, né? A gente que é profissional tenta insistir para a pessoa que ela tem que fazer, que tem que ser... Não, e outra coisa que é importante, Vanessa, é assim, falar de evento de grande público, já que a gente está falando nessa temática aí, tem a questão também de rota de fuga, né? Tem a questão de... Rota de fuga. A questão de, claro, muitas pessoas, milhares de pessoas, se você não preservar a rota de fuga, né? Se você não tiver os corredores, se você não tiver os afastamentos, né? Numa emergência, como é que as pessoas saem? Nós sabemos, você é da área, lógico que você sabe, quando você tem o acidente que leva ao pânico, né? Às vezes a emergência em si nem é de grande dimensão, mas o pânico leva a consequências muito graves e sérias, né? Com pisoteamento de pessoas, enfim. Sim, então o que nos países de primeiro mundo chamam de dano máximo admitido. Exatamente. Né? Então no evento, no caso, né, que é o que eu defendo também, é que você tem que zonear, né? Não é simplesmente você aplicar a prescrição. Vamos zonear. Né? Qual que é o dano máximo admitido aqui? Quais são as zonas? Zonas de rota, zonas de vou ter gás, eu vou ter material mais combustível ou não, geradores. Então, assim, na verdade, assim, particularmente, eu sou apaixonada por eventos, né? Aqui em São Paulo a gente lida com isso, eu acho que aí deve ser igual, né? Isso quando eu estou falando de eventos em áreas, em arenas, né? Então você tem lá a licença, a autorização, o AVCB da arena, seja lá um estádio de futebol, seja um local de evento, sei lá o que for, mas para cada evento que se monta você tem que ter o que nós chamamos aqui de AVCB único, temporário, né? Exatamente. Ele é único. Exato, existe essa figura do AVCB temporário, da licença temporária aí no Mato Grosso do Sul também? Sim, inclusive eu tive a honra e o privilégio de fazer o bombeiro de aço. Foi até um presente técnico que eu dei aqui para a corporação. Então, eu doei a minha força de trabalho e meu conhecimento para realizar o bombeiro de aço aqui no nosso estado. E sim, nós temos todo e qualquer evento temporário aqui, ele é fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, isso é muito legal. E nós temos todo esse caminho, né? Então, primeiro a gente elabora, faz projeto, executa, vem a fiscalização, no caso a vistoria do Corpo de Bombeiros, e só após a vistoria do Corpo de Bombeiros, que, instruindo com todas as documentações necessárias, né, aí sim que a gente consegue o nosso certificado, que hoje ele está sendo emitido online. Online no sentido mas de qualquer maneira... Não aguardar que o comandante assine e o chefe do setor de atividades técnicas. Então, é tudo pelo sistema, o vistoriante vai lá... eu queria dizer, exato, vai o vistoriante e checa se que tá ali. Tá. Pega tudo pelo sistema mesmo, ele já manda, o coronel já tem acesso, o chefe da DAT, do setor de atividades técnicas também, todos eles assinam, e aí a gente tem acesso pelo Prevenir 2.0, que inclusive o Prevenir aqui, que também é uma honra ter, o primeiro sistema no estado foi na época idealizado pelo meu esposo, o Coronel Meirelles, toda a parte que ano foi isso, Vanessa? 2017. 17. É uma época que
é uma época que vários estados foram, alguns um pouco depois, mas mais ou menos nesse meio período. Eu conversava esses dias ainda com o Coronel Teles da Bahia, né, que teve muitas vezes conosco aqui, e o sistema também deles, a plataforma deles, que deve ser muito semelhante à sua, que é semelhante à nossa, foi mais ou menos nesse período aí que vários bombeiros adotaram aí. O nosso aqui é o Via Fácil, não sei se você conhece, né? Mas, sim, conheço. Mas já tive a oportunidade de trabalhar com ele. E foi um grande avanço aí, eu acho que não só para o próprio Corpo de Bombeiros, estamos com o acesso de uma maneira geral para a população, eu diria até. Não só para técnicos, engenheiros, arquitetos, mas também para muitas informações a gente consegue através das plataformas. Democratizou, né? Total, transparência, né? Os malotes que vinham do interior do estado para cá, um monte de projeto. Não, a gente já passou por isso, viu, Vanessa? Aqui foi meio aqui uma revolução mesmo, né? Já tem mais de 10 anos aqui, na verdade mais. Nós estamos falando do primórdio de 2008, 2007, né? Tá quase 20 anos aí quando isso tudo começou aqui. E aproveitar para mandar um abraço aí pro Coronel Repúlio, né? Que foi nosso comandante, Coronel Repúlio. À época eu era capitão, trabalhava no gabinete, e isso foi uma briga, né? Porque uma resistência, lógico, né? Mudanças doem, né? As pessoas resistem um pouco. Sim. Mas como é que vai fazer aquilo, como é que vai fazer aquilo? E hoje da forma que é, a gente até se pergunta, como é que a gente conseguia fazer sem ter tudo isso que a gente tem agora, né? A automação, sim, a plataforma, enfim. Eu não sei no estado de São Paulo, mas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros tem um setor próprio, que é a DETEL, que eles que elaboram, eles que programam, eles que pensam, que fazem os próprios sistemas, inclusive os de incêndio florestal, de equipamentos, homens. Por falar em incêndio florestal, esse é um negócio que teu estado aí, Mato Grosso do Sul, né, o incêndio em cobertura vegetal tem. Nós estamos nela, né? Meio, sim, que saindo, meio que nela, né? Sofre um bocado. Esse aí dá um podcast inteiro. Já falamos várias vezes sobre isso aqui. Tá? A gente muita coisa para compartilhar. Nós temos muita coisa aqui para compartilhar. Eu quero, aliás, esse assunto me lembrou de uma coisa que eu quero comentar com você, que de evento, né, falando um pouco de incêndio florestal, falando um pouco de evento, né, teve uma época, uma vez, foi uma única vez, né, que aportou aqui um projeto temporário, né, e claro que acabou não acontecendo, mas vai vendo o inusitado da coisa, né, era uma dupla sertaneja que queria gravar um show, não é, e a ideia era brilhante, ia ser no meio de um milharal. Então, eles iam, na véspera da colheita, tudo mais ou menos, claro. Então ia ser, pior que era mesmo. Então ia fazer uma estrutura, né, de palco com plateia, né? Imagina, equipamento de TV, iluminação, uma série de coisas, né? E... Já até sei quem é. Eu já sei quem é, porque eles fizeram. Eu já sei quem é. Eu lembro que o pessoal falava, não, no começo o pessoal achava que era brincadeira. Eu falei, não, os caras não vão fazer isso aqui, né? Enfim, né? A gente tem alguns relatos aí curiosos, né? Dessa questão de eventos, né? E é claro, né? O bombeiro sempre vigilante, né? Tem que estar, e tem que ser mesmo, né? O pessoal. Mas, Coronel, é apaixonante. Evento é apaixonante. Com certeza. Nossa, é apaixonante. É um negócio assim que eu fico enlouquecida. A gente tem aqui, né? O estado de São Paulo tem grandes eventos aqui. Tem o Festa de Peão de Barretos, né? Que é uma coisa espetacular. Quem gosta é legal. Legal, muito, assim. Enfim. E os Tomorrowland da vida, né? Os Lollapalooza, esses mega eventos que acabamos de ter aí, o The Town, né? E realmente o pessoal da área técnica e quem milita, né, na regularização disso, pessoas como você, trabalham bastante. E eu concordo com você, é uma área realmente apaixonante, né? E a gente não dorme, né? Enquanto não acaba o evento. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, acompanhando, vamos. A gente tem muitas ferramentas aí que estão vindo para auxiliar, não é assim, não diria que é novidade, né? Mas são coisas que estão auxiliando muito, né? Hoje os projetos em BIM, né? Estão aí, vieram para ficar. Como é que está no teu estado aí? Vocês já estão trabalhando com isso? Qual é a perspectiva aí dessa área técnica de segurança contra incêndio nos projetos em BIM? O que nós temos aqui hoje é que o Corpo de Bombeiros, ele não recebe arquivos, seja de qual software for. Então, todos os arquivos que sobem para a plataforma são no formato PDF, que eu acho que isso é até importante, porque você dá ao profissional, ao escritório, a autonomia de escolher qual sistema ou programa, software você quer usar. O BIM, ele está sendo muito pouco usado, né, porque assim, nem...
todo BIM é 3D, mas nem todo 3D é BIM, né? Então, o BIM, eu vou compartilhar a minha experiência pessoal, principalmente no que se refere a quantitativos, né? Principalmente a gás, né? Se você vai fazer projeto de grandes condomínios, nós tivemos um condomínio aqui, que ele tem 42 mil metros de terreno e mais de 19 mil metros de área construída. E nós implementamos lá o gás natural e foi muito incrível porque fazer em BIM, fizemos inclusive todas as curvas, ficou muito incrível. Mostrou pro cliente, para a empresa que foi contratada para execução, que não era o quantitativo inicial que seria utilizado. Então, o BIM trouxe muito disso para a gente, que é reduzir o custo da execução. Eu falo que projeto bom é um projeto que é execuível. Se você projeta e o seu projeto não pode ser financeiramente executado, não tem viabilidade financeira, tem coisa errada, que o cliente não vai executar. Sabe como é que eu chamo isso aí? Sabe como é que eu chamo isso aí, Vanessa? Eu chamo de Projeto Disneylândia. Projeto Disneylândia. Quando é que eu falo isso? A gente vê isso muitas vezes, né? Quando existe pressão, né? Você é do Ministério Público, você sabe disso, né? Principalmente entes, né? Públicas, né, que sofrem e tem que sofrer mesmo pressões para regularização, e aí para dar uma resposta rápida acaba fazendo um projeto onde se coloca tudo, claro que o bombeiro vai adorar, né, só que ele é inexequível, até pelas próprias condições estruturais do lugar. Claro, não vou nem falar de impacto financeiro, que também, evidentemente, mas aí vai da habilidade, né, e do conhecimento técnico de quem faz, saber utilizar, né, a própria legislação, né, naquilo que ela permite das edificações existentes. Acredito que deve ter dispositivos e instruções técnicas aí no Mato Grosso do Sul também, onde você consegue ao mesmo tempo tornar a edificação segura, né, você consegue colocar equipamentos, você consegue colocar proteções que vão torná-la segura sem ter que você fazer aquilo que a gente brinca que é o projeto Disneylândia, né, para dar uma satisfação, e é um projeto que nunca vai conseguir ser execuível. Você deve se deparar muito com isso aí, né, Vanessa? Sim. Nós tivemos agora lá no seminário na Expo Incêndio com o professor José Toreiro, né, da Universidade de Londres, né? E ele falava justamente sobre isso, a qualidade do projeto, da sua execução e da sua efetividade está diretamente ligada à qualidade do profissional também. Então, claro, hoje a gente precisa de profissionais mais qualificados que saibam usar da tecnologia e da própria legislação. A nossa legislação, por ser prescritiva e não trabalhar ainda com desempenho, acaba, eu acredito de certo modo, perpetuando a quantidade de profissionais desqualificados, porque eu sempre brinco com os clientes, né? O conhecimento que tem um valor. Então, por que o valor do meu trabalho é diferente do valor do trabalho do outro? Porque a minha resposta para as soluções geralmente está vinculada aos livros que eu leio, aos cursos que eu faço, ao material que eu estudo, o repertório que eu busco ter. Então, isso aí impacta diretamente num projeto de qualidade, e geralmente o projeto de qualidade também ele acaba sendo vinculado a um projeto que tem um custo que é compatível com aquilo que se espera, né? Não, sem dúvida. E em última análise, tudo isso que a gente está falando, né, eu acho que você vai concordar comigo, quando a gente fala de tudo isso, da qualidade do projeto, quando a gente fala da assertividade do projeto, quando a gente fala do conhecimento da norma da legislação, em última análise a gente está falando de uma única coisa: salvar vidas. Salvar vidas. É isso, né? Então a gente sempre fala aqui, viu? Os bombeiros, né? Tem lá, toca o alarme, vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Mas muito antes que isso, né? Quando você está trabalhando com profissionais qualificados, né? Que estão projetando as edificações, que estão qualificando pessoas, que estão instalando equipamentos, quando isso é feito de uma forma assertiva, de uma forma com qualidade, né? Parafraseando você já começou a salvar a vida antes, né? Você próprio deu exemplo aí, né, da acadêmica, né, que isso foi o que te despertou, né? O que nós tivemos ali? Provavelmente alguma falha de planejamento, de projeto, de execução, sei lá o quê, mas que acabou vitimando uma pessoa, né? Então, quer dizer, salvar vidas começa muito antes de tocar o alarme do bombeiro.
Eu falo que é a regra de ouro, né? De Mateus, parafraseando a Bíblia, né? Então, a grande regra de ouro é qual? É amar o próximo, né? Então, se você tiver isso como sua visão principal da cadeia de visão, amar o próximo. Então, assim, é a vida. O que eu tenho que fazer aqui nesse projeto? O que eu tenho que fazer aqui para salvar vidas, para que isso dê certo, para que lá na execução dê certo, na operação dê certo, que as pessoas façam a manutenção? O que eu faço aqui nesse contexto todo para que tudo dê certo, né? Para que no final das contas, quando eu apertar o extintor funcione. Ô Vanessa, eu fico curioso. Quero te fazer uma pergunta. Eu tenho vários pensamentos sobre isso, né? Mas e experiências, claro, você tem as suas também. Por vezes a reação que. Eu não estou falando, evidentemente, de técnicos, não estou falando de engenheiros, arquitetos, bombeiros. Mas de uma maneira geral na sociedade, existe uma reação muito grande, né? De pessoas que, quando vão empreender, quando vão construir um prédio para seja. Na maioria das vezes, mais no aspecto comercial, puxa, mas tem que fazer tudo isso de bombeiro, né? Da onde vem essa reação? Porque, claro, me parece meio óbvio, né? Falar, isso implica investimento, custo. Caramba, mas qual que é o investimento mais alto? É o extintor? É o sprinkler? É o hidrante ou é a vida que está lá dentro? Você percebe essa reação também? Sim, sim. Mas isso, Coronel, eu entendo como sendo um reflexo da história como sociedade, né? O Brasil, ele não sofreu grandes incêndios como Portugal, como Londres, como Roma, né? Vamos lá em Roma. Chicago. Nós não temos Chicago, até por conta do nosso fazer construtivo, né? Então, os materiais que nós utilizamos aqui é concreto armado, é bloco cerâmico, aí vinha lá o bloco maciço. Nós não utilizamos de tanta tecnologia método construtivo que nem esses outros países, madeira, esses materiais que são embora tá chegando forte aí a tal da madeira engenheirada agora aí, né, Vanessa? Que foi bem falado bastante aí no evento de São Paulo. Mas assim, nós não temos um histórico cultural baseado em tragédias, né? Então, isso faz com que a nossa cultura ela não tenha ainda aprendido que a prevenção ela é necessária. Então, é cultural. Mas você tem razão, isso você está fazendo razão, porque o que moveu, o que provocou grandes transformações na legislação, vou falar aqui do caso de São Paulo, foram as tragédias, né? Então, sempre lembrado, né? O incêndio do Andraus, depois o incêndio do Joelma, que vitimou mais pessoas ainda. Foi a partir daí, né, que foi-se, e na época nós tivemos um grande comandante, Jonas Flores, que já falava isso, né, esbravejava. A gente tem aí sorte que o YouTube aí, as plataformas estão eternizando, né, aquilo que talvez no tape não durasse a eternidade, hoje está na nuvem, e quem pesquisar vai achar ali declarações do comandante do Bombeiro de São Paulo que falava: precisamos de legislação de segurança contra incêndio, né? E sim, a partir daí, grandes tragédias motivou grandes mudanças. Mais recentemente, né? Já está ficando longe, mas ainda é recente, né? Você acabou de falar, tivemos um episódio da Boate Kiss, né? Que isso lançou, assim, uma luz enorme, né? Sobre todo o país, né? Da importância dos locais de reunião pública, principalmente subsolo, que é um grande problema. Não era o caso lá, mas a gente tem essa questão em São Paulo, tem outros lugares também. Enfim, o ser humano, de uma maneira geral, infelizmente, é movido por tragédias. Você tem toda a razão. Então, assim, o que eu vejo hoje? Ainda estamos um pouco distante de ter esse repertório cultural de outros países que já sofreram mais. Então, infelizmente, o que eu percebo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu falei para a empresa: meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Ela tinha um depósito, tinha 5 milhões de reais em mercadoria, mas uma bagunça. Até o teto estocado. Aí eu pensei assim: meu Deus do céu, como que eu vou convencer essa mulher de que ela tem que organizar isso aqui? Meu Deus, como que eu vou fazer? E eu desesperada, né, tentando trazer a dor dela para mim, mas a dor que ela não tinha, né? Aí eu falei pro dono da empresa que estava executando, eu falei assim: como que eu vou fazer? Ela não vai arrumar esse depósito? Aí ele falou assim: nada que uma boa notificação não resolva. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei: eu vou fazer a minha parte. Vou chamar a vistoria aqui. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas, rapaz, você não tem ideia, coronel. Eu tenho as fotos do antes e depois, você não acredita. Claro. Então, assim, ela teve que esperar uma notificação, ela teve que ser... foi uma exigência também da seguradora, né? Então, ainda tem disso, né? Eu nunca senti essa dor. Eu nunca perdi ninguém no fogo, eu nunca perdi ninguém no desabamento, eu nunca perdi ninguém Mas você sabe que isso aqui em São Paulo foi um grande avanço também, viu? Porque até alguns anos atrás, né, o Bombeiro de São Paulo fazia vistorias, mas não fazia fiscalização, né? Foi só com o advento de novos dispositivos legais que o bombeiro passou a fazer inspeções, né, fiscalizações e autuações. E isso realmente tem representado um ponto de virada bastante importante, né? Até porque o sistema não tem conversa, a cada 6 meses, ó, vem mais uma. A gente tem casos aí de 5, 6 reincidências, né? Até chegar no momento que aí sim você tem robustez de chegar para o Ministério Público e falar, olha, tá aqui, ó, 6 autuações a cada 6 meses, o Ministério vai lá e manda fechar, né? Aí não adianta, né? Se não houver um pouco do caráter coercitivo, é claro que a cultura ela vai se formando, ela vai tomando, vai criando, vai tomando forma, massa crítica, essa coisa toda, mas se não houver a sanção, se não houver a imposição, é difícil, infelizmente, criar consciência nas pessoas, né? Infelizmente a gente diz isso. Sim. Né? Desde Adão e Eva, o ser humano tende a fazer o errado, né? Pois é o mais fácil, né? É o caminho mais suave, né? O mais fácil. Pô, Vanessa, que papo bacana, hein? Eu não te conhecia, nunca tinha conversado com você. Ou a gente conversou no Expo Incêndio? Acho que não, né? Você esteve aqui no Expo Incêndio? Não. Nas palestras? Não teve. Não, eu estive aí, mas eu fiquei lá em cima no evento que estava tendo de proteção passiva. Ah, ok. Maravilha. A gente fez o seminário de ITs lá também, você deve ter visto, né? Das instruções técnicas de São Paulo e tal. Sim. Foi muito bacana. Aproveitar e mandar um abraço aí a todos os engenheiros, arquitetos, técnicos que participaram lá desse evento. Foi o mês passado, foi sensacional. Para nós foi muito bom também. Mas eu dizer que foi muito bom, né? Ver pessoas como você, que são muito comunicativas, que tem uma história, né? Muito interessante de como chegaram aí na área, né? De engenharia contra incêndio, de proteção contra incêndio, muito bacana. Eu vou pedir pro Miquel colocar na tela aí, você tá com o Instagram dela aí, ô Miquel? Põe o Instagram na tela aí, a gente... Tem bastante gente lá, hein, Vanessa? Eu vi lá, mais de 10 mil seguidores, você tem, tá aí, ó. É isso aí? É arq.vanessa Meireles, é isso aí? Isso mesmo. Tá, você falou... Tem um linkzinho aí, ó, que direciona pro canal e tal. Tem o link aí que diz, pro canal que você diz, eu não falei do seu canal ainda, mas você também tem um canal, né? Como é que chama? Tá, sim. Não ChamaCast. ChamaCast. Esse tá logo a gente vai alimentar mais no Spotify. No Spotify, tem como colocar isso? Achou, Miquel? Então bota na tela aí o Spotify da Vanessa, o ChamaCast. Uma pessoa, eu gosto muito de podcasts, então... Somos apaixonados por podcast. Sou. Infelizmente, eu tô um pouco sem tempo por causa do mestrado. Você tá fazendo mestrado, tá especializando, né? Terminando agora, sim. Muito logo, bom. Se Deus quiser, a gente finaliza. Quem sabe a gente não começa um doutorado. Ele não está conseguindo projetar, mas vai lá no Spotify. No Spotify você vai encontrar também aí o ChamaCast, né, da Vanessa Meireles. Vanessa, olha, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença. Agradecer, eu tenho certeza que você está passando para muita gente. Tem muita gente que assiste, né, que faz os nossos cursos, tem arquitetos, tem engenheiros, tem técnicos e tecnólogos, né, que a gente também capacita aqui. Então ouvir e pessoas de outras profissões também, né, que tem feito o nosso curso de perícia de incêndio, né, e eu tenho certeza que ouvir esse podcast, ouvir seu depoimento vai servir realmente de motivação para muita gente. Então parabéns, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você tem compromisso, daqui a pouco a gente está gravando, você já olhando o relógio aí que você já me falou já. Então tem o evento da filha, né? Ela tem 5 aninhos. Hoje é a apresentação final, assim. Tem que ir, lógico. Tá em tempo. Não tem como. Obrigado, Vanessa. Eu te agradeço mais uma vez. Eu deixo aqui para você fazer suas considerações e sua despedida. Obrigado. Eu quero então agradecer aqui a Fundabom e aqui como representante o Coronel Pavão. E eu queria reforçar que a segurança contra incêndio, ela não é um detalhe, né? Segurança contra incêndio é salvar vidas. Então, essa é a minha mensagem final, que é investir em capacitação. Profissionais, invistam em capacitação. Clientes, invistam em bons profissionais.
crie a cultura da prevenção em todos os espaços, desde sua casa até mesmo nos locais onde você frequenta e os locais que você seja responsável, né? E veja a segurança não como um custo, mas como um valor, porque eu acredito que ver a segurança contra incêndio como um valor é transformação social. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, e mais uma vez eu agradeço o convite e a participação desse canal. Vanessa, você já deixou o corte perfeito desse bate-papo. Hein, Miquel? Eu tô me segurando. Tá Coronel, pronto o corte. Eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu tô me segurando aqui. Que maravilha. Obrigado. Eu quero falar aqui antes de encerrar. Obrigado, querida. Antes de encerrar, eu quero deixar os nossos recados aí. Miquel, vai lembrando, porque eu não vou lembrar de todos, né? Primeiro recado, qual que eu tenho que dar? Veteranos, festa dos veteranos. Tem o vídeo aí? Vamos soltar o vídeo aí, dia 8 de novembro, festa dos veteranos. Solta o vídeo aí. Atenção, vem aí o 11º encontro de veteranos. Não perca, os ingressos já estão disponíveis. Veterano, não perca esse encontro. Você vai encontrar gente muitas vezes que você não vê desde lá da escola de formação. Vão estar lá no 11º encontro de veteranos, lá na Escola Superior de Bombeiros. Não fique de fora. Compre seu ingresso, pode ser na plataforma, pode ser no QR Code que o Miguel vai colocar aí na tela, ou se você quiser vir aqui na Fundabom, aqui no horário comercial, Rua Anita Garibaldi, número 25, lá na loja do Bombeiro, no primeiro andar. Procura Shirley e adquira seu convite aqui. Falar também da corrida Gonzaguinha, agora em dezembro, se aproximando. Minhasinscrições.com.br, tá na tela, vai lá, faça a inscrição. Bombeiros e policiais militares tem desconto. Falar também da pré-venda do nosso Vadmecum. Bota na tela aí, Miqueias, tá aí o QR Code, faça a sua reserva. A edição não é ilimitada, ela é limitada, faça a sua pré-reserva. Finalzinho de outubro agora a gente vai estar entregando o seu Vadmecum. Nova legislação, decretos, as ITs, tá tudo lá comentado, não se esqueça. Tem que falar do que também, Miqueias? Outubro Rosa. Estamos no mês de outubro, Outubro Rosa. A importância com o autocuidado e a prevenção do câncer de mama está aí na tela. Outubro Rosa, todas juntos na luta, você mulher. Exame periódico, um toque de amor pela sua vida. Muito importante você lembrar disso aqui no Outubro Rosa. Falei tudo? Muito obrigado. Então, a Vanessa tá ainda aí ou já saiu? Não, eu tô aqui. Eu ia tá falar aqui? da revista, né? Ó, você conhece a revista? Como é que é? Ó, eu com a revista aqui da Fundabom. Essa revista é famosa, conheço, hein? É, 10 anos. Obrigado, eu ia até mostrar. Vanessa, a gente se despede olhando pra frente, eu tô olhando numa câmera ali que você vai olhar também. A gente despede no pessoal. Ou eu vou estar naquela? Muito obrigado pela sua audiência, a gente volta novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas. O próximo programa depois desse já é ao vivo, que eu já vou estar voltando de férias. Muito importante, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, dê o like. Prestigie o nosso canal. Muito obrigado, até a próxima e fica o meu tchau aqui da Vanessa para todos vocês. Valeu, obrigado, até a próxima. Até mais.